Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Olá, bom dia para você que nos acompanha de qualquer canto dessa imensa e produtiva Bahia, ou do vizinho Sergipe. Eu peço licença para entrar na sua casa e trazer as novidades direto do campo. Bom dia para você que nos acompanha também de qualquer lugar do mundo pelas nossas redes sociais. Confira o que preparamos para o programa de hoje. Irecê recebe a 24ª edição da Expoagri, maior evento agropecuário da região. A pesquisa usa nanotecnologia para resolver problema de falta de água na agricultura. Essa semana foi comemorado o Dia do Milho. Vamos bater um papo sobre o valor nutricional do alimento que é o queridinho do nordestino. E você vai conhecer a história de Maria de Fátima, a empreendedora que transformou a pinha no principal ingrediente das suas receitas. Termina hoje a Expoagri no Parque de Exposições de Irecê, uma das maiores feiras agropecuárias da região. A programação inclui exposições de animais, palestras e muitos negócios. A feira movimenta a economia regional, impulsionando negócios no setor agropecuário e fortalecendo a posição de Irecê como referência no cenário agropecuário do estado. Isso engrandece o agro, isso valoriza e fortalece o comércio, isso movimenta a nossa economia, gera muita movimentação de negócios aqui, né? Isso movimenta a cultura, porque é um evento também que tem festa, que tem shows, né? Então é um momento muito importante, não são 24 edições, né? Então todos os anos a exposição movimenta toda a Bahia. O evento reuniu produtores rurais, expositores e investidores que tiveram a oportunidade de estabelecer parcerias e fechar negócios. A maior feira agropecuária do centro-norte da Bahia se tornou palco de grandes debates, vitrine de inovações tecnológicas e ponto de encontro entre produtores e entusiastas do agronegócio. A gente fica muito feliz de chegar aqui, ver o produtor buscando tecnologia, buscando inovação, se capacitando, se qualificando, né? Que é isso que nos leva mais longe, buscar o conhecimento, buscar a transformação a cada dia. E é nesses espaços como aqui que nós estamos numa escola, né? No Centro de Capacitação e Qualificação do Senac, que está dentro do Parque de Exposição. Então eu acho que esse casamento aqui foi extremamente importante. O setor produtivo com a escola, com o lugar de qualificação, eu acho que tem tudo a ver e a gente espera que isso aqui dê muitos frutos, a região de Irecê como um todo, já que esse equipamento é um equipamento de toda a região. O presidente da ADAB, Paulo Sérgio Luiz, destacou a importância da inspeção sanitária dentro da feira. Já 500 animais adentraram aqui ao Parque de Exposição nessa 24ª Expoagri aqui em Irecê. Nossa equipe da ADAB está lá fazendo toda a inspeção desses animais, vendo os certificados de vacinação. Então é um trabalho muito importante que a ADAB realiza em prol da sanidade dos animais, tanto dos que chegam como dos animais aqui da região. A Expoagri 2025 reforçou o potencial econômico da região de Irecê e sua importância no cenário do agronegócio baiano, proporcionando um ambiente propício para a troca de conhecimentos, fechamento de parcerias e fortalecimento das cadeias produtivas. Um dos maiores desafios da agricultura é a falta de água, seja por mudanças climáticas ou por outras causas. O fato é que as lavouras, as pastagens, os pomares e até as florestas dependem das águas para cumprirem os seus ciclos. A boa notícia é que uma saída está chegando diretamente da pesquisa. Vamos acompanhar na reportagem. A base da pesquisa é o óxido nítrico. A substância é um gás e, como todo gás se dissipa rápido no meio ambiente, a solução encontrada pode ser comparada a um botijão de cozinha. É muito difícil tratar uma planta com um gás, né? Então a gente usa moléculas doadoras de óxido nítrico.
moléculas que vão liberando esse óxido nítrico. Só que ela libera, numa situação de campo, né, onde tem muita luz, onde está quente, ele libera esse óxido nítrico muito rápido. Muito rapidamente ele acaba não tendo o efeito desejado. Aí por isso a gente usa essa tecnologia, que é a nanotecnologia, para encapsular. A ideia é fazer uma cápsula que vai proteger essa molécula doadora de óxido nítrico de forma que ela chegue de forma mais efetiva nas células da planta e que entregue essa molécula de uma forma mais gradual, a mais longo prazo, e garantindo assim que ela tenha o efeito benéfico desejado. O estudo começou há cerca de 10 anos e já avançou para a fase da validação a campo. O porte menor das plantas de soja é porque as sementes não receberam qualquer tipo de tratamento para que o resultado com o óxido nítrico não fosse alterado. Toda essa pesquisa, todo esse trabalho é baseado na nanotecnologia. E o que é a nanotecnologia? Para vocês terem uma ideia, é 1 metro dividido por 1 bilhão. É o tamanho de um vírus, por exemplo. Por isso ele interage tão bem com as nossas células e acaba adoecendo a gente. Aqui nesse projeto é exatamente o efeito oposto. É usar a nanotecnologia para uma causa positiva. No caso, fazer com que o óxido nítrico interaja com as células da planta e consiga fazer com que ela fique mais resistente ao estresse hídrico, por exemplo. Nessa comparação, a planta com raízes mais longas é a que recebeu as moléculas doadoras de óxido nítrico. Desde a fase de pós-emergência da planta já é possível perceber o efeito positivo da técnica. O agrônomo João Pedro está fazendo doutorado nessa área. A gente teve várias avaliações no início do desenvolvimento, seja na germinação, no vigor da semente, com avaliações de índice e velocidade de emergência, e também avaliamos os parâmetros fitotécnicos, que são comprimento de raiz, comprimento de parte aérea, e também um dado que foi muito interessante foi o aumento da nodulação. Mesmo sem inoculação, a gente percebeu um grande aumento de nodulação nas plantas. A Thalita participa do projeto para concluir seu pós-doutorado. Ela investiga como o óxido nítrico pode melhorar a resistência da semente de soja a outros tipos de estresse ambiental. Cada marca de cor diferente expressou um resultado. Essas cores, essas marcações aqui, as bandeirinhas, indicam concentrações diferentes. Então, todos os produtos no comércio, eles têm uma dose ideal. E agora, aqui no campo, a nossa tentativa é achar esta dose e já temos bons resultados, já temos uma expectativa de qual é a dose ideal. E a boa notícia, na colheita, a soja tratada com o óxido nítrico rendeu quase o dobro em relação à área onde não foi usada a substância. Como os resultados são animadores, Thalita já planejou o próximo passo. Agora, as nossas futuras experiências serão com as sementes tratadas. Nosso objetivo é, então, tornar essas sementes tratadas, aceitando bem a interação com o óxido nítrico. É uma etapa importante que a gente já está em andamento, em laboratório, e logo menos a gente vai trazer para campo. O mesmo projeto abrange o reflorestamento. O pesquisador José Antônio Pimenta explica que no caso das árvores, o objetivo é reduzir o alto índice de morte das mudas. Nosso projeto, então, ainda é antes desse reflorestamento. É na produção de mudas com maior vitalidade para, então, passando por todas aqui as diferentes etapas do viveiro, ela ir para o campo e a mortalidade ser menor. O que com isso, então, confere maior eficiência no reflorestamento, uma menor mortalidade. A gente conta também com um maior crescimento, um crescimento mais rápido. E isso, tanto economicamente quanto ambientalmente, acaba sendo muito viável. A Giovana, que cursa doutorado pela própria UEL, comprovou os bons resultados na Imbaúba. Depois de uma semana sem água, a planta que recebeu o óxido nítrico encapsulado através da nanotecnologia apresenta mais vigor do que a que não recebeu. As mudanças climáticas estão aí, o aquecimento global está sendo intensificado e esse é um assunto cada vez mais urgente, e o uso dessa tecnologia traz uma esperança de que a gente consiga mitigar os efeitos dessa mudança climática a partir do uso dessa nanotecnologia, e assim a gente conseguir melhorar a qualidade dessas mudas e diminuir o reflorestamento, a mortalidade do reflorestamento em campo. Um reflorestamento esse que seria essencial para ajudar a mitigar os efeitos dessas mudanças climáticas. E o projeto já tem parceiros interessados em produzir o óxido nítrico encapsulado em escala industrial para que o produto seja comercializado. Será mais um bioinsumo à disposição do produtor. E o professor Halley, coordenador do projeto, adiantou também que vai aplicar a nanotecnologia no milho em busca da mesma resistência para a seca. E você não saia daí porque o milho será assunto no próximo bloco.
Essa semana foi comemorado o Dia do Milho e nós vamos bater um papo sobre o valor nutricional do alimento, que é o queridinho do nordestino. O Agroband volta já. Agroband oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. E essa semana foi comemorado o Dia do Milho. O cereal é usado tanto na alimentação humana quanto na alimentação dos animais. E o Brasil ajuda o mundo a consumir o grão. Esse ano vamos colher a maior safra da história. Confira. No campo, o verde forte indica que a safra é boa. Luiz trabalha há 35 anos nas lavouras e já finalizou o plantio da segunda safra em 300 hectares da propriedade. Nós estamos com uma expectativa bem forte em respeito à produção. Vamos produzir a mais, uns 170 sacos por hectare, totalizando isso aí 30 mil toneladas. Além de servir como alimento direto para nós, humanos, o milho está presente em quase tudo. Medicamentos, combustíveis e principalmente isso aqui, ração animal. Para o boi, para o frango e para o porco comerem. Essa fábrica aqui na própria fazenda tem capacidade para processar 4 toneladas de milho por hora. E não é só o Luiz que espera uma boa safra. A Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, estima uma produção de 124 milhões de toneladas só de milho, 9 milhões a mais que no ciclo passado, a maior quantidade da história. Somos o terceiro produtor mundial, depois dos Estados Unidos e depois da China. Somos o segundo exportador mundial, que garante para muitos países a segurança alimentar, já que esse produto é um produto milenar. Cuscuz, canjica, bolo, milho assado, milho cozido, proa, o que não falta é receita à base de milho. Mas e o valor nutricional? Será que o milho é tão rico quanto amado? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a nutricionista Roberta Cerqueira. Roberta, seja muito bem-vinda ao Agroband. Obrigada por aceitar nosso convite. E a pergunta primeira é: qual o valor nutricional do milho? Ele é tão famoso quanto as nossas receitas, porque o brasileiro, e sobretudo, o nordestino, adora o milho. Sim, é um prazer estar aqui e principalmente para falar do milho, que é um cereal tão importante, tão rico em vitaminas e minerais também. É um cereal que é um carboidrato complexo, ou seja, que vai te dar energia ao longo do dia, né? Muitas vezes a gente come um alimento à base de milho ou o próprio milho e se sente saciado por mais tempo. Isso não é à toa. Por ele ser, além de ser um carboidrato complexo, ele é um alimento rico em fibras que vai te dar justamente essa saciedade por mais tempo. Além dele ser também rico em magnésio, ser rico em vitaminas do complexo B, né? Então é um alimento extremamente nutritivo, muito mais nutritivo do que outros carboidratos que muitas vezes a gente consome e logo em seguida a gente sente vontade de comer um outro alimento, né? Por ser um carboidrato mais simples. E como eu disse, o milho é um carboidrato mais complexo, mais rico em nutrientes e vitaminas. Mas então ele não é vilão? Não, ele não é vilão. Ele não é vilão. Agora, claro, algumas receitas, né, que também tem o milho, podem ser receitas um pouco mais calóricas, né? E no caso dos pratos típicos do São João, são receitas um pouco mais calóricas, apesar de ter o milho. A gente come, o milho ou produtos derivados do milho o ano inteiro, mas agora, se aproximando do mês de junho, a gente intensifica, faz parte da nossa culinária, Então, qual é a dica que você dá para a pessoa que quer manter a dieta, mas também não quer deixar de provar as delícias, à base de milho ou mesmo da época? O milho em si, a espiga de milho, é um alimento extremamente nutritivo e que vai ter menos caloria do que muitos outros alimentos. Então ele sozinho pode se incluir perfeitamente em uma dieta, sem problema algum. Agora, claro, como eu disse, os outros alimentos eles são um pouquinho mais calóricos. Então, se você está em uma dieta, com uma restrição calórica, o ideal é que você coma um pouco mais um alimento primeiro, inicia de repente por uma espiga de milho, por exemplo, porque ali vai te dar mais saciedade e vai reduzir ali o espaço, digamos assim, para você ingerir outros alimentos
mais calóricos, como a canjica, como, né, todos esses pratos típicos do São João. Então, a minha dica seria essa, iniciar com o milho in natura, né, que é rico em fibras, como eu disse, que vai te dar essa saciedade maior, e você não vai ter tanta vontade de comer tanta besteira. Mas claro que um pedacinho de uma canjica ou de um outro prato típico do São João também não vai ser um grande problema diante de uma dieta, e é um dia só, ou 2 dias que seja também. Nutricionalmente falando, né, existe diferença, seja o valor nutricional mesmo, ou seja, pela caloria do milho na espiga, o milho natural, daquele milho de latinha que a gente encontra facilmente nos supermercados? O milho de latinha, algumas marcas, algumas opções, eles são minimamente processados, né? Que a gente chama dos alimentos minimamente processados. Então, ali, basicamente, tem água, né? E sal. Então, ele consegue conservar, digamos assim, muitos dos nutrientes que tem a espiga. Claro que a espiga in natura, né, que a gente cozinha ou assa ali, ela vai ter mais nutrientes do que aquela que está ali conservada, né? Mas é possível também utilizar esse milho em lata no dia a dia, de uma forma mais prática, e você obter ali os nutrientes, pelo menos uma boa parte desses nutrientes do milho. Então, o milho em lata pode ser uma opção também interessante para o dia a dia, né? Para facilitar, digamos assim, o dia a dia e facilitar a dieta. E o amido, Roberta, né, é assim, amplamente utilizado em muitas receitas doces, salgadas, o amido de milho, mas existe aí um preconceitozinho com ele. É bom, é ruim? A gente deve abolir da dieta, como é? O amido do milho, ele é um pouco mais, né, ele vai ter um pouco mais, um índice glicêmico, digamos assim, um pouco mais alto. Então, todo o alimento, quanto mais processado ele for, menor vai ser a quantidade de fibras, digamos assim, né? Então, maior vai ser a capacidade dele de jogar, digamos assim, açúcar na sua corrente sanguínea e fazer esse pico glicêmico que faz muitas vezes com que você tenha fome logo em seguida, né? Você come, sente ali uma satisfação e logo em seguida você sente vontade de comer novamente, muito por conta desses picos glicêmicos, ou seja, dessa quantidade de açúcar que vai de uma vez só na sua corrente sanguínea. Tem que ser usado com parcimônia. Se você está, como eu disse, numa dieta com uma restrição calórica, é bom usar com mais moderação, porque ele com certeza ele vai ter um impacto maior, digamos assim, na sua dieta ali, né? Numa dieta pouco calórica, é possível inserir o milho? De que forma? Ou é melhor deixá-lo, né? Assim, e o milho que eu tô falando amplamente, não só in natura, sim, né? O nordestino, nós, baianos, adoramos um cuscuz, sim, né? Sim. Cuscuz com manteiga, com, sim, carne, com ovo, cuscuz com cuscuz, a paixão do nordestino. Como é que fica essa questão? Dá para introduzir? Sim, perfeitamente. Muita gente escolhe, inclusive, o cuscuz como o seu carboidrato ali do dia, do café da manhã, digamos assim, né? E come ele com ovo. A dica que eu sempre dou para quando consumir um carboidrato é você consumir uma proteína junto, né? Para diminuir ali esse impacto, digamos assim, desse açúcar no seu organismo. Então, vai comer um cuscuz, come um ovo, né? E, claro, se você tiver numa restrição, como eu disse, né, tem que comer um pedacinho um pouquinho menor. Mas o cuscuz, assim como todos os alimentos ricos em milho, digamos assim, ou feitos através do milho, ele pode ser uma opção, por exemplo, para quem está com restrição de glúten, né? Muita gente prefere não comer o pão porque se sente um pouco mais inchada, né? Ou qualquer outro alimento que tenha glúten. E o cuscuz, assim como o milho, né? E todos os alimentos que tenham milho, ele não vai ter glúten, então pode ser também uma opção para essas pessoas, né? Então é possível sim de se introduzir o milho, o cuscuz em uma dieta, porque ele, como eu disse, ele é uma fonte de carboidrato, ele vai te dar energia, então um cuscuz ali de manhã com um ovinho é uma ótima opção para te dar energia e junto com a proteína vai diminuir essa carga glicêmica e pode se incluir tranquilamente na sua dieta. O milho também é famoso, né, por dar sustância, né, o milho, o cuscuz, sim, esses alimentos, né, justifica muito isso que você está dizendo, né, além do carboidrato, ele tem as fibras e dá, sim, essa saciedade, o que, sim, popularmente a gente entende como sustância, né? Sim, perfeitamente.
Perfeitamente. É possível você comer um cuscuz, você sente que você fica saciado por mais tempo até do que talvez o pão branco, digamos assim, né? Embora o cuscuz, assim como eu disse com relação ao amido, já passou por um processo, né? Já teve uma redução ali das fibras, então ele também pode ter um impacto um pouquinho maior do que o milho, como a gente conversou aqui, né, da espiga ou da latinha, o milho em latinha, in natura ali, né? Mais simples, né? O milho colocado em água e sal. É sempre bom dar uma olhada nos rótulos, né? É muito importante, porque é muito importante ler os rótulos. Algumas marcas colocam aditivos, né? Nesse preparo, digamos assim, para conservar o milho. Outras não. Então é bom sempre dar uma olhada ali, né, nos ingredientes, que os mais naturais vão ter apenas água e sal, né? E outros podem ter outros aditivos e conservantes que não são muito indicados, assim, né? Que não fazem muito bem para a saúde. A Bahia é um estado, um grande produtor de grãos, né? Milho entre eles. E ali a região de Irecê, por exemplo, se destaca muito por ter milho não transgênico. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Inclusive tem uma cooperativa, né, que beneficia o milho e a sua propaganda justamente, né? Então, para o nosso telespectador entender qual a diferença, os benefícios do milho não transgênico para o transgênico. Hoje em dia tem algumas marcas, né, do cuscuz. Tem muitas marcas do cuscuz não transgênicos, como você disse, aqui da Bahia, produzidos na Bahia. Obviamente que o grão transgênico, ele passou por uma série de processos que pode ter reduzido aí o seu potencial, pode ter reduzido o seu potencial nutritivo, né, depois de passar por esse processo, né, de modificação ali, genética. E isso pode interferir, obviamente, no seu valor nutricional. Então, quanto mais natural ele for, melhor vai ser para a saúde. Então, uma opção muito boa, né, esse cuscuz que hoje a gente consegue com mais facilidade do milho não transgênico. É uma opção muito boa. Roberta, quero te agradecer por estar aqui conosco no AgroBand, agradecer a sua contribuição e dizer para você que está em casa que não se preocupe, porque você já vai poder comer seu milho conforme a orientação. Nós vamos deixar aqui as redes sociais de Roberta, quem quiser mais dicas é só segui-la. E você não saia daí, porque no próximo bloco você vai conhecer a história de uma empreendedora que transformou a pinha no principal ingrediente de suas receitas. O AgroBand volta já. AgroBand oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia. Semana passada, a gente apresentou a capital mundial da pinha, a cidade de Presidente Dutra e os segredos para produzir a fruta o ano inteiro. Hoje você vai conhecer a história de uma empreendedora que transformou a pinha no principal ingrediente das suas receitas. Confira. No município de Presidente Dutra, mais especificamente no povoado de Canoãozinho, reside uma história inspiradora de empreendedorismo e amor à pinha. Dona Maria de Fátima, uma mulher forte e visionária, transformou a fartura de um fruto nativo em sua principal fonte de renda e em produtos deliciosos até para os paladares mais exigentes. A pinha já é conhecida aqui no Nordeste. Ela tem como característica essa casca grossa, escamosa, e aqui dentro se encontra uma polpa extremamente doce. Mas foi na mão de Dona Maria de Fátima que ela ganhou novas formas e sabores. Sempre eu gostei de aquela criatividade com as frutas que a gente tinha, né? Tem aqui no quintal ou na roça. E aí eu pensei, como a pinha é o carro-chefe do nosso município, por que não a gente descobrir algum derivado da pinha, né? A doçura natural da pinha se transformou em geleias artesanais com um toque único que encanta a todos que provam. A gente faz hoje, nas exposições a gente faz a pinharosca também, que foi bem aceita pelo público.
é um drink que a gente faz com a polpa da pinha. A gente fornece também um suco. E o que eu mais quis me aperfeiçoar foi realmente no sorvete, que agora, dia 7 de março de 2025, a gente conseguiu o registro do sorvete. Com criatividade e experimentação, ela descobriu como extrair a polpa para criar um iogurte cremoso e saboroso. Eu procurei o representante da Copag para que a gente pudesse ele desenvolver o iogurte sabor pinha. Então ele falava assim, vontade eu tenho, mas tenho muito medo por conta que a pinha oxida muito rápido. E eu comecei a falar para ele que era possível a gente fornecer essa polpa e que dava para ele trabalhar. E com isso, em 2023, a gente conseguiu o registro, ele conseguiu registrar o iogurte. A Dona Maria tem esse espaço aqui praticamente para guardar as polpas, né? São freezers onde ela vai colocando. Se a gente abrir aqui, tem a polpa ainda com o caroço. Explica pra gente, Dona Maria. Dessa forma aqui, eu aproveito o fruto maduro. Quando ele amadurece, a gente tem que ter aquele cuidado, correr e congelar ele para não perder. Então aqui tirou simplesmente a casca e congela ele, pode ficar congelado aí por vários meses. Então depois daqui, a gente tira para a geladeira para ele amolecer e depois de descongelado é que a gente passa na peneira. Essa é a peneira que a Dona Maria faz esse processamento, né? Pega essa polpa que nós mostramos e passa nessa peneira? Isso. Como eu lhe falei, tira dali do congelamento, leva para a geladeira para ela amolecer. Depois, se passa do congelamento, ela vem para essa peneira. Você vê que ela é bem extenso os buraquinhos dela, então na maioria passa o caroço. Depois que passa o caroço dessa aqui, a gente faz uma limpeza com a peneira mais fina. Aí aqui tira todas as impurezas para depois a gente formar a polpa. Então é nessa peneira mais fina que vai sair o produto final, onde vai ser embalado e a gente vai mostrar agora. Isso. Depois da peneira, ela vem para aqui. Bate no liquidificador, coloca no saco e vai para a seladora. Depois, novamente, para o congelamento. Gente, olha que maravilha. Você ter o fruto, essa maravilha que é a pinha, né? Um fruto extremamente doce, um gosto diferenciado. E poder fazer um suco na sua casa. Aqui tem 1 quilo de polpa. Qual é o rendimento dela em suco? Ela aqui vai dar mais ou menos uns 4 litros de suco. Para fazer com leite ou então com água e umas gotinhas de limão. E aqui não tem uma gota de água. Aqui simplesmente tirou a casca e a semente. É a polpa pura e daqui 100% polpa e daqui sai um suco delicioso e bem geladinho. Agora chegou o momento especial. Alice, eu quero que você experimente o sorvete da pinha. Com muito prazer, com certeza a gente vai provar aqui essa delícia que é o carro-chefe de Dona Maria de Fátima. Ele tem o gostinho da pinha bem presente e extremamente cremoso, saborosíssimo. Parabéns, Dona Maria. Obrigada, que bom que você gostou. E o que deixa mais feliz também é a gente saber que esses produtos, esses derivados da pinha, só vem a fortalecer o nome de Pedutra. E então saber que no município, além da pinha in natura, consegue hoje você encontrar os produtos. Apesar que eu não estou lá na sede no município, mas são apenas 6 quilômetros até a minha residência e que eu tenho tudo aqui. Hoje, Pedutra pode dizer, tem a pinha e tem seus derivados. Por hoje o Agroband fica por aqui, mas você pode conferir o programa nas nossas redes sociais e acompanhar a gente a semana inteira. Um bom domingo para você e até semana que vem, no mesmo horário, às 7h30 da manhã. Agroband, oferecimento FAEB 60 anos. Quando a gente defende o campo, a gente defende tudo. Conafer, a marca agrofamiliar brasileira. E a IBA, Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia.